Diga comigo, indecisão. Eu não sei você, mas a pior coisa é você entrar em um carro com um motorista indeciso. Não sabe se vai para a direita, para a esquerda, não sabe onde vai. Quando eu fui, as primeiras vezes em Belo Horizonte, eu fui ainda com a minha carteira provisória. Mas teve um dia que eu fui fazer um casamento em Belo Horizonte e estava minha esposa comigo, minha irmã da igreja de Caputira, que foi fazer todo o trabalho de cabeleireiro na noite e tal. E aí eu comecei aquele negócio. A Lu gritou assim: ao sinal, senhor. Eu pisei no freio e eu olhei e falei: o sinal está verde. Eu achei que estava vermelho. Aí a outra irmã disse: pastor, à direita. Aí quando eu entrar na direita, ela: não, passou à direita. Ela está querendo falar à esquerda. Eu disse o seguinte para as duas: enche a boquinha, o tanque está cheio, vamos nos perder, não esquenta a cabeça não. É melhor do que ficar indeciso. Vai entrar para a direita e entra para uma vez. Eu errei, o tanque está cheio, vamos embora. Até acabar mais ou menos esse negócio aqui. Pelo menos não corre de ninguém batendo na minha traseira com indecisão. A vida de indecisão é a pior coisa que existe na vida de um ser humano. Você andar com alguém que está indeciso, com alguém que não sabe tomar decisões, é a coisa mais difícil que existe na vida do ser humano. E hoje eu quero conversar um pouco com você, porque talvez você está aqui com muitas indecisões do seu coração. E a minha esperança é que Deus mexa com você nessa noite, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia. Mateus, capítulo de número 27. Quem encontrou, diga amém? Amém. A palavra de Deus, no versículo de número 22, capítulo 27, versículo de número 22, diz assim para nós, ó: replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Outra glória! Ei, maravilha, Jordânia! Estou falando que a Jordânia está ficando com o som ali, ó. Essa voz que te conquistou, minha princesa Luciana. Você é o amor da minha vida. Meu Deus, se eu tivesse falado assim, eu não tinha casado comigo. Vamos lá, Mateus 27, versículo de número 22. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos: que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandou vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Pode se assentar, que o Espírito Santo fala no teu coração. Todos nós temos que tomar decisão. A vida, ela é feita de tomada de decisões. Em todos os momentos da nossa história, as decisões, elas fazem parte da nossa caminhada nessa terra. E nós encontramos um momento em que Jesus é levado até Pilatos. E se você pegar alguns versículos anteriores, a esposa de Pilatos levanta e diz: olha, não mexa com esse homem, que ele é justo. Eu tive um sonho com ele, foi muito perturbador o sonho. Não toque nesse homem, não mexa com ele. E agora, o tal homem que a esposa de Pilatos estava falando está diante dele. Os judeus levaram Jesus lá para se julgar. E Pilatos, então, ele tem algumas atitudes que nós vamos analisar, as atitudes de Pilatos, e que muitas vezes parecem com as nossas atitudes. Nós não queremos entrar no crédito que tudo isso tinha que acontecer, porque tinha que acontecer, mas nós queremos fazer com que você pense um pouquinho sobre a indecisão, porque muitas vezes nós estamos no lugar certo, na hora certa, no tempo certo, mas com o coração indeciso, com o coração que não define a sua trajetória, a sua caminhada com Deus. E quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos um homem que esteve com Jesus, viu Jesus, mas não se envolveu com Jesus como deveria ter se envolvido. Então, queridos e queridas, há algumas lições que nós aprendemos aqui nessa noite. E em primeiro lugar, Pilatos, ele foi vencido pela indecisão. E Pilatos foi vencido pela indecisão porque ele não sabia o que deveria fazer com Jesus. Pilatos tinha uma dúvida: o que é que eu vou fazer com esse homem? E muitas vezes nós temos a mesma indecisão na nossa vida. Temos Jesus conosco, mas não sabemos qual lugar devemos dar para ele na nossa vida. Ou não queremos dar um lugar de honra
para Jesus na nossa vida. Vivemos uma vida de indecisão. O texto bíblico diz no versículo número 22, replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? E aí a galera gritou: crucificam! Pilatos, ele era o governador, ele tinha que tomar a decisão, mas ele deixou que outros tomassem a decisão por ele. Na maioria das vezes, nós também ficamos em dúvida o que fazer com Jesus quando o seu companheiro de trabalho, quando o seu conhecido mais próximo, quando alguém mente ou faz qualquer coisa, e aí você fica entre eles e Jesus. E o que fazer com Jesus? Colocar ele em primeiro lugar. Mas não, às vezes você fica em uma dúvida terrível, uma indecisão terrível. O que fazer com Jesus agora mesmo? O que fazer? E aí nós lançamos a pergunta para aqueles que não podem nos orientar bem. Pilatos lançou a pergunta dizendo: o que eu posso fazer, o que eu vou fazer com Jesus? E aqueles que queriam literalmente o fim de Jesus disseram: crucificam. Esse tem sido o grande dilema na vida de muitas pessoas. Não sabem o que fazer com Jesus. E eu quero dizer nessa noite para você: o que você precisa fazer com Jesus é abrir o seu coração, abrir a porta e dizer: pode entrar, toma o teu lugar, faça a morada, governe a minha vida, direcione a minha vida. Mas tem muita gente ainda dentro da igreja que não sabe o que fazer com Jesus. Caminha com Jesus, sabe quem é Jesus, sabe que ele é justo, sabe que ele é santo, mas não sabe ainda o que fazer. Por quê? Porque ainda as vozes externas estão gritando, dizendo: não, deixa Jesus de lado. Quando nós encontramos a história de Pilatos, ele entra na história como alguém que poderia ter feito diferente, ia levantar qualquer outro rei, qualquer outra autoridade para crucificar Jesus. Mas aqui estava Pilatos dizendo: eu não sei o que eu devo fazer com esse homem, eu não sei o que eu devo fazer com ele. Quantas pessoas estão dentro da igreja, caminham na igreja, sabem quem é Jesus, mas não sabem de fato aonde colocar Jesus na sua vida. Deixa Jesus como mais um qualquer que chegou na sua vida e está por aí. E Jesus não é mais um qualquer, Jesus é o Senhor, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é aquele que te criou e que te formou. Então eu digo para você nessa noite: você precisa sair dessa indecisão. Você não pode viver essa vida de indecisão, ficar aí pensando: o que eu vou fazer, aonde eu vou colocar Jesus. Você não pode ficar a vida toda na igreja, a vida toda caminhando, sendo aí um metodista ou qualquer outra denominação. Você que me ouve em casa, você que vai ver mais tarde esse vídeo, você precisa sair da indecisão. Você precisa definir a sua fé diante das pessoas. Você precisa entender o que fazer com Jesus. O que fazer com Jesus está claro em Apocalipse 3:20. Estou à porta, bato, se alguém ouvir a voz, abrir, entrarei, cearei com ele e comigo. O que fazer com Jesus? Colocar ele para dentro da sua vida. Não só como um convidado de honra, mas como Senhor da sua vida. Nós encontramos Pilatos nesse dilema. Pilatos nessa interrogação: o que eu vou fazer com Jesus? Nessa indecisão. E toda indecisão há um preço muito caro a ser pago por uma vida de indecisão. Se você e eu continuarmos na igreja a vida toda, mas indeciso, se o Pai voltar agora, você vai pagar um preço muito caro pela sua indecisão. Você precisa definir de que lado você está. Você precisa definir qual é o lugar de Jesus na sua vida. Você precisa definir, porque Jesus cruzou o caminho de Pilatos. Jesus, de certa forma, ele entrou no terreno de Pilatos e ele não soube o que fazer com Jesus. Ele ficou indeciso. Muitas pessoas estão vivendo essa indecisão porque não sabem o que vão fazer com Jesus. Não sabem. Sabem que ele é santo, sabem que ele é justo e até sabem que ele é filho de Deus. Mas só que quando nós sabemos tudo isso sobre Jesus, a gente sabe também que, de certa forma, vai confrontar muitas coisas do nosso meio que precisa deixar para trás. E aí entra o conflito. Muitas pessoas ficam indecisas porque terão que mudar de vida, terão que ser transformados. E muita gente não quer mudar de vida. Muita gente não quer ser transformados. O que fazer com Jesus? A melhor escolha é abrir a porta e dizer: entra, Jesus, fica à vontade, pode mudar tudo de lugar, porque a casa é sua. A segunda lição que nós aprendemos com esse texto, irmãos e irmãs, é que Pilatos sabia quem era Jesus, mas ele não quis se envolver com Jesus. Não é porque Pilatos não sabia, ele sabia quem era Jesus. Tanto é que o próprio Deus mostrou para a mulher dele que Jesus era justo.
E Pilatos ainda diz, no versículo de número 22, ele diz o seguinte: replicou-lhe Pilatos: que farei então desse justo chamado Jesus? Pilatos sabia que Jesus era justo. Pilatos sabia tudo sobre Jesus ali naquele momento que ele precisava saber, mas ele não quis se envolver com Jesus. Foi uma escolha dele. Ele não quis se envolver com Jesus. Agora, deixa eu dizer algo para você. De uma forma ou outra, todo mundo se envolve com Jesus. Querendo ou não, muita gente, irmão, sabe quem é Jesus. Muita gente conhece Jesus. Olha o que diz o versículo número 23. Que mal fez ele? Olha Pilatos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamava mais: seja crucificado. Versículo 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandou vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Pilatos não se envolveu com Jesus, mas se envolveu com a multidão furiosa. Pilatos não se envolveu com o justo, mas se envolveu na decisão que aqueles que eram injustos queriam. Muitas vezes nós não queremos nos envolver com o justo, mas nos envolvemos com os injustos. Muitas das vezes nós não queremos nos envolver com o santo, mas nos envolvemos com o profano. Muitas vezes nós não queremos nos envolver com a casa do Pai, mas nos envolvemos com a casa de Satanás lá fora. E muitas dessas escolhas nossas não é porque nós não sabemos quem é Jesus, é porque simplesmente decidimos no coração não nos envolver com Ele. Porque Pilatos sabia que era Ele. Pilatos diz: Ele é santo, Ele é justo. E Pilatos ainda usa o Yeshua, HaMashiach, diz o Cristo, o Messias. Pilatos ainda mostra ser conhecedor de algumas coisas dos judeus, dizendo: Ele é o Cristo. Mas Pilatos não quis se envolver com Ele. E quantos de nós nascemos na igreja, somos criados na igreja, ou convertemos no meio do caminho, ouvimos? Irmão, o Brasil tem algo peculiar. O Brasil começou, de certa forma, em um princípio religioso. Quando os portugueses chegaram aqui, eles fizeram isso. Está no DNA do brasileiro a religiosidade. Está no nosso DNA. Mas a religiosidade, por religiosidade somente, não vai fazer com que você se envolva com Jesus. Você pode ser um bom religioso, igual Nicodemos, envolvido em tudo da igreja, e necessariamente não ser envolvido com Jesus. Porque o que vai dizer são as suas respostas que você dá para Jesus ou para aqueles que negam a Cristo. Quem é você no seu trabalho? Quem é você no seu dia a dia? Se envolver com Jesus aqui é muito fácil, porque estamos todos supostamente em o mesmo propósito, em o mesmo alvo. Mas e se envolver em Jesus na sua firma quando só você é crente? Se envolver com Jesus quando só você professa a sua fé lá, vai ter que ter muita coragem, porque as pessoas vão querer também dizer com você como disseram com Jesus: crucifica Ele. Esse crentinho aí, Pilatos, ele não se envolveu com Jesus porque ele não quis se envolver, porque ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus era justo. Então, irmãos e irmãs, que nós precisamos parar e dar desculpa. O que nós precisamos parar é com as nossas desculpas, e dar as nossas desculpas dizendo assim: mas eu não sei quem é Jesus. É impossível você dizer hoje, no mundo que nós vivemos, principalmente no Brasil, talvez no meio da Amazônia tenha um índio ainda que não conhece, não ouviu falar sobre Jesus, que também é muito difícil isso. Todo mundo já ouviu falar sobre Jesus. Se você não se envolve com Jesus, não é porque você não sabe quem Ele é, porque você não quer se envolver com Ele. E se você não quer se envolver com Ele, é porque você está se envolvendo com o profano. Pilatos não se envolveu com Jesus, mas atendeu o pedido dos profanos, se envolveu com eles. E assim muitas vezes na nossa vida, para agradar o homem, nós desagradamos Deus. Para agradar pessoas, eu ainda estava falando isso com a Jo hoje, e eu achei interessante a resposta que ela me deu sobre algo que aconteceu, e assim mesmo, não, eu vou te dizer uma coisa: se for preciso desagradar você, eu vou te desagradar, para que você ande com Deus, sim. Muitas vezes a gente quer fazer como um homem, a gente quer agradar os homens, e fazendo isso nós desagradamos Deus. Pilatos se envolveu com os homens, mas não quis se envolver com Jesus. Eu lavo minhas mãos no sangue, em águas, e o sangue do inocente está com vocês. Sim, parece bonito o discurso dele, mas o que ele estava dizendo? Ele estava se omitindo. E irmão, deixa eu dizer algo para você:
uma falta de tomar decisão, já indica a sua decisão. Se você não se posiciona, a sua falta de posicionamento já diz em que lado você está. Pilatos estava lá, com a bacia de água, lavou as mãos, e até bonito, lava as minhas mãos. Ele não se envolveu com Jesus, mas se envolveu com os líderes religiosos, que inclusive pagaram para mentir contra Jesus. Pagaram alguns mercenários para gritar embaixo: crucificam, crucificam. Pilatos se envolveu com isso. Pilatos se envolveu ao soltar Judas, de soltar o ladrão Barrabás. Pilatos se envolveu com Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Não foi só Judas que traiu, não foi só Judas que fez o errado, Pilatos também, porque ele tinha o poder nas mãos. E ele disse: olha, está com vocês agora. Ele não quis se envolver. Meu irmão, não dá para você ficar imparcial. Ou você se envolve com Cristo, ou você se envolve com o diabo. Ou você se envolve com o reino de Deus, ou você se envolve com o reino das trevas. Nós precisamos parar com a decisão. Nós precisamos tomar a decisão correta e vivermos uma vida de um evangelho que faça diferença. Há muita gente, meu irmão e minha irmã, que sabe quem é Jesus, conhece quem é Jesus, mas por quê? Por causa da pressão do pecado desse mundo, eles acabam cedendo, dizendo: olha só, é o seguinte, eu não vou fazer, não. Deixa eu contar só para vocês a história. Eu tinha um amigo que tinha um comércio. E ele disse para mim: pastor, é o seguinte, eu vendo cerveja, mas eu não obrigo ninguém a beber. Você não importa, irmão. Você está de brincadeira comigo, você está ganhando dinheiro um visto do outro. E eu orei com ele, não disse nada para ele. E ele tirou todas as bebidas de lá. E Deus honrou ele. Mas ele diz: ah, pastor, mas fulano de tal tem comércio grande, é da igreja X e tal, e vende muita bebida. Eu falei: meu irmão, problema de fulano de tal. Ou você se envolve com Jesus, ou você se envolve com o mundo. Não tem terceira opção. E assim a gente fica igual Pilatos, você está fazendo igual Pilatos. Eu vendo, mas não obrigo ninguém a beber. Qual a diferença? Pastor, eu sei que fulano está mentindo, mas se você é cúmplice, você está igual Pilatos. Você prefere se envolver no mundo do que com Cristo. E esse é o peso da indecisão. Por que Pilatos fez isso? Porque ele ficou indeciso, porque ele ficou com medo, porque ele ficou confuso. É isso que a indecisão faz com a gente. A indecisão nos faz escolher o lado errado. A indecisão nos faz tomar atitudes erradas. Então, meu irmão, minha irmã, é hora de pararmos com as indecisões da nossa vida. Nós não podemos ter a síndrome de Pilatos. Nós temos que tomar a decisão. Nós precisamos fazer as coisas diferentes. Na minha caminhada como pastor, o que eu mais vejo são coisas complicadas. Um dia uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, sabe o negócio está complicado? É porque, você sabe, pastor, eu estou namorando e tal. Minha irmã jamais vive e tal. Eu disse: irmã, você não descobre. Eu não sei, você está pecando, eu não sei disso. Mas e aí, como é que eu vou resolver esse negócio? Resolvendo casando. Você nem menina mais. Acho que já está para lá dos 50. Você não é menina mais. Eu disse: pastor, porque o meu marido morreu, e aí eu tenho a pensão dele. Então você prefere ficar assim ou perder a pensão? Porque eu sabia que não perdia. Porque eu já tinha feito casamento assim. Eu disse para ela: minha irmã, eu quero comunicar a senhora que a senhora pode casar, que é um direito adquirido. A senhora não vai perder. Agora, eu quero dizer para a senhora que se você entra a pensão e ir para o céu, a senhora ir para o inferno. Ou termina: mas eu também não quero largar ele, pastor. Mas eu também não quero ficar sem dinheiro. Sabe, as pessoas estão como Pilatos, indecisas. Estão aí, ó. Jesus sabe quem é Jesus, conhece quem é Jesus, entra numa furada porque quer, escolhe o errado porque quer, e depois ele quer negociar com Deus. Quer negociar, você pode escolher: Senhor, é o seguinte, Senhor, não vamos ficar aqui mesmo juntinho, baseado de estar pecando, fazendo juntinho, porque eu também não posso perder meu salário. Pensar-se antes. As pessoas ficam indecisas. Nós precisamos tomar uma decisão. Não tem como você não se envolver
final dessa mensagem, você vai entender. Querendo ou não, todos vão ter que se envolver com Jesus. Querendo ou não, até mesmo o Tiago, um dia vai ter que estar de joelhos, dizendo que Jesus é o Senhor. Não tem como não se envolver com Ele. Ou você se envolve com Ele para a glória, ou você vai se envolver com Ele para o juízo final. Mas está à frente dele, todo mundo vai ter que estar. Ainda que você não queira se envolver, um dia você vai ter que prestar conta para Ele. A vida é uma decisão, irmãos. Pilatos estava com a decisão nas suas mãos, mas ele quis agradar a massa, ele quis agradar a multidão. Irmão, deixa eu dizer algo para você. O dízimo dessa semana que eu estou falando com você era muito bom, irmão. Era muito mais prático eu ter paparicado ela, porque o dízimo dela era, sabe, irmão, muito relevante na igreja. E porque a gente falou a verdade para ela, se transformou em uma grande amiga até o final da sua vida. E realmente casou, mudou a história, e era uma mulher que ganhava muitas almas para Jesus. Não? Pensa numa mulher que ganhava almas para Jesus. Agora eu não podia me envolver com ela sem me envolver com Jesus. Entendi, Senhor? Eu disse para ela, irmã, ou você casa, ou você larga. Sabendo que você não vai perder o seu direito. Mas ainda que você fosse perder, você precisa definir a sua vida. Nós não podemos viver como Pilatos, só lavando as mãos e dizendo, mas lavo as mãos, eu sei o que eu estou fazendo. O outro está fazendo. Não. Nós precisamos entender que a indecisão nos tira da presença de Deus. Você está entendendo? Quem está comigo, diga amém. A terceira e última lição que eu quero deixar para você nessa noite, sobre indecisão, é que Pilatos, ele foi totalmente indeciso, porque ele cedeu aos apelos da multidão. E muitas das vezes as nossas indecisões, elas não nascem de nós mesmos, mas nascem daqueles que estão à nossa volta. Você quer ver um exemplo? Imagine, eu estava dentro do carro, esses dias, indo lá para o Canaã mais uma vez. Aí alguém falou comigo assim, até quando você vai andar com GPS nessa cidade? Beleza. Tá bom, vai dar errado, porque eu não tenho segurança para ir daí para eu indo, vai dar errado. Não, eu sei. Chegou lá, depois que passa a 100 para a esquerda, não vai nem na direita, não na esquerda. Aí já perdeu. Vamos ligar o GPS, eu prefiro o GPS. Porque se eu fico direita, esquerda, o preço da decisão é sair caro. O meu carrinho podia bater num carro mais caro. Então esse bate na porta do carro mais caro, o meu carro inteiro paga com a porta do outro. Ia sair caro a decisão. Falei, eu prefiro o GPS. A moça do GPS é minha amigona. Liga lá aí. Atenção, à direita, 30 metros, tal. É fácil. Mas por quê? Porque tinha minha filha e minha esposa falando ao meu redor, tal. Mas no final nem ela estava sabendo o caminho, eu também não sabia. Então, na indecisão, procure ouvir quem tem algo para te direcionar. Pilatos estava aqui, e a multidão do lado de lá, e Pilatos dizendo, quer saber de uma coisa? Ele é inocente, não é não, é inocente, não é, não quer saber de uma coisa? Mate logo ele, leva-se. Pilatos cedeu à pressão das vozes externas. Sabe por que muitos de nós somos indecisos? Às vezes não é nem simplesmente só porque estamos indecisos, mas é porque às vezes nós estamos olhando para Jesus, mas tem 10, 20, 30 ao seu lado dizendo, bom menino, por que você está olhando desse jeito? Aí, você saiu da igreja, seu marido continua pior. Aí, você saiu da igreja, seu filho está pior. Aí, você saiu da igreja, não tem emprego. Aí, você vai deixando a indecisão dos outros entrar no seu coração. E aí, você não decide por Jesus. Aí, você se torna como Pilatos. Você se lava as mãos, e ainda você diz assim, Senhor, lava minhas mãos. Eu tentei até hoje na oração, deu certo. Agora, Senhor. E ainda somos hipócritas ainda, né? Irmão, eu preguei no final de semana em Manhuaçu, e eu preguei uma palavra, Deus me deu muito dura sobre cura emocional no negócio. E eu falei, mas não estou vendo ninguém dando glória a Deus. Mas aí eu vou começar a fazer você dar glória a Deus. Olha a chave do carro, olha a chave da sua casa, prepara a cura, milagre. Glória a Deus. Eu sei que Deus tem tudo isso para nós. Mas uma coisa você tem que entender: não viva uma vida de indecisão.
Não seja como Pilatos, porque, irmão, o texto bíblico nos diz claro que Pilatos lavou as suas mãos. O historiador chamado Flávio José, que viveu nos 100 primeiros séculos da era cristã. Ele é um judeu estudioso, tem um livro muito bacana que fala sobre a história dos hebreus. O historiador Flávio José, com muita autoridade, disse algo muito interessante, que Pilatos, depois desse momento, ele entrou em um transe total que ele ficou louco. Toda hora ele dizia, água, água, aquilo mexia com ele. O historiador Flávio José ainda diz que Pilatos cometeu suicídio. A indecisão dele perturbou ele para o resto da vida. A sua indecisão pode perturbar para a eternidade, porque todos têm que se envolver com Jesus, para a salvação ou para a condenação eterna. Até quando você vai ficar indeciso? Até quando você vai ficar dando desculpa? Eu não vou mais na igreja por causa de fulano, meu ciclano. Eu não faço isso, não. Você não faz porque você não quer, porque você está indeciso. Tome a decisão, meu irmão, minha irmã. Não faça como Pilatos. Mude a sua história e se prepare para orar com Deus um dia. Esta é a palavra que eu tenho para você nesta noite. O preço da indecisão é muito caro. Aliás, o Senhor diz lá em Apocalipse que é mais quente, é mais frio, é morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. A palavra de Deus diz em Mateus 5,5, seja a palavra do crente sim ou não, e o que passar disso é procedência do maligno. Não tem como ter decisão. Não tem como eu chegar aqui hoje e dizer, meu amor, eu quero comunicar para você que eu tenho 99,9% de fidelidade por você. Ai, irmã, ela vai querer saber onde é que está 1%. E se ela falar meio comigo, eu vou querer saber. Porque não tem negócio, irmão. É 100% minha, 100%. Aí fica a Bíblia diz: o homem e a mulher se tornam uma só carne. Agora, se eu quero isso dela, e se ela quer de mim, você acha que Deus quer o que de você? Não, meu filho, pode ficar indeciso aí, dá um pulinho. Não, Deus quer 100% da tua fidelidade. Deus quer 100% da tua vida. Por que você anda indeciso? Quero convidar você a ficar de pé. Coloque a mão no seu coração. E eu quero orar por você hoje. Daqui a pouco a João vai dar os recados. Olha, não fale para mim. Não fale nada para mim. Não fale nada para quem está ao seu lado. Mas eu quero orar por você que está indeciso hoje. Indecisa. Sobre a sua vida com Deus. Sobre a sua caminhada com Deus. Sabe, você até está aqui. Até sabe que Cristo é Senhor. Que Ele é Salvador. Mas você está flertando, principalmente jovens, flertando com algumas coisas ainda que não deveria flertar. E você ainda está na igreja. Sabe quem é Jesus? Mas não se envolveu com Ele. Pai, em nome de Jesus, estou orando agora por homens e mulheres que ouviram a Tua palavra. Nós não queremos ser como Pilatos, indecisos, diante da oportunidade que tinha na frente dele. O Senhor estava ali e ele foi indeciso. Ele sabia que o Senhor é justo, é santo, e ele não quis se envolver com o Senhor, mas de forma indireta ele se envolveu com a multidão dos profanos, dos corruptos. E quantas vezes nós fazemos as mesmas coisas? Quantas vezes, Senhor, nós deixamos de nos envolver com o Senhor, e quando piscamos os olhos, já estamos envolvidos com tanta coisa profana, com tanta coisa que não deveríamos estar envolvidos. Deus, limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, limpa a nossa alma, limpa o nosso ser, como Davi pediu no Salmo 51, dai-me um coração puro e contrito, Senhor, e torna-me dar alegria na tua salvação. Senhor, estou falando para vidas aqui que talvez em um passado distante, um passado presente, já teve tão envolvida com o Senhor, que tinha prazer de ouvir as ministrações do teu Espírito na alma deles, mas há algum tempo já não ouvem mais o Senhor. Já há algum tempo não tem mais prazer de estar na tua presença, porque se envolveram com a multidão dos profanos. Ah, Deus, cura vidas aqui nessa noite, porque é impossível alguém não se envolver com o Senhor. Aqueles que aceitam Jesus
e se envolve com Jesus aqui na terra, também se envolve com Jesus para a eternidade, para a glória. Mas o Senhor diz na tua palavra que aqueles que se envergonham do Senhor aqui, o Senhor também se envergonhará deles diante dos teus santos anjos do Pai. Então, Deus, eu te peço, Deus, gera uma consciência de quebrantamento na vida dessa igreja, gera um coração quebrantado a começar em mim. Como eu preciso do Senhor, como eu necessito do Senhor, como eu sou dependente do Senhor. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, abra o céu sobre a vida desta igreja. Nós queremos nos envolver com a tua santidade, nós queremos nos envolver com a tua santa presença, nós queremos nos envolver com a tua palavra. Nós queremos, como aquela mulher do fluxo de sangue, ver a virtude do Senhor curando o nosso interior. Nós queremos, como a samaritana, beber da água da vida que é o Senhor. Nós queremos, como Lázaro, Maria e Marta, ser amigos íntimos do Senhor. Nós queremos sim, nos envolver com o Senhor, porque a tua palavra diz, João, no capítulo 15, versículo 14: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Isso é envolvimento com o Senhor de amizade. Oh Deus, o teu sangue derramado na cruz foi um sangue de aliança, que nos deu o direito de ser muito mais do que servos e servas, mas filhos e filhas. O teu reino vem a nós, o teu reino está em nós, o teu reino governa em nós, o teu reino direciona a nossa vida. Nós não queremos, como Pilatos, ficar em dúvidas, em decisões, mas nós queremos decidir agora. Indecisão nunca mais, toda dúvida sai agora, e nós dizemos sim para Jesus. Dizemos sim. Eu creio em ti, Jesus. Eu confio em ti, Jesus. Que nesta noite o teu coração seja inundado por uma decisão em dizer: Jesus, não há mais dúvida em mim. Eu digo sim para o Senhor. Você que está me ouvindo em casa, é tempo de você dizer sim para o Senhor. Que o Senhor vos abençoe, meus irmãos e irmãs. Que o eterno Deus ministre abundantemente vida sobre vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que creem digam amém. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus.